mais ou menos aqui disso. Deve estar começando. Beleza, pessoal, comecei a gravar aqui. Deixa eu projetar aqui o slide, como eu falei com vocês. Aí, bom, aqui está como aula 3, mas é só para eu ter o registro, tá, das tarefas aqui que eu pedi. Esse aqui é o slide importante. Eu tentei fazer uma estimativa mais ou menos das datas, tá? Então a gente tem essa aula de hoje, que é do dia 28, né? Que aí vai ser vocês mostrando o que vocês conseguiram fazer, né? A gente tenta ver as dificuldades, as conclusões que dá para tirar a partir do que vocês fizeram. Aí, bom, a aula que vem vai ser uma aula focada em construção de artigos, tá? Eu acho que vai ser uma aula bacana também, que eu vou tentar passar a minha experiência, né? E aí vocês passam de vocês, a gente vai conseguir ter um debate. Aí seguem mais algumas aulas de técnicas, tá? Eu vou ver se alguma dessas, por acaso, vai virar alguma outra apresentação intermediária, muito provável que sim, tá? Ou, de repente, eu concentro aqui na última, tá? Eu acho que duas de multivariada, não sei se vai precisar, mas enfim, é como eu falei para vocês lá no início, né, pessoal? É a primeira vez que eu dou essa disciplina, né? E não existe nenhuma de referência, né? Até onde eu vi, então é muito eu tentando pegar técnicas que eu vi dentro do tema, né, e ir passando para vocês, e provavelmente em outros períodos eu vou mudando aulas, vou colocando outras coisas, essa é uma primeira experiência, tá? Então, bom, vocês podem dar um print aí, qualquer coisa eu envio para vocês também, tá? Uma estimativa aqui mais ou menos, para vocês verem o que vai surgir. Então, é basicamente isso, pessoal. Aí eu queria que, bom, quem quer ser o primeiro aí a apresentar, colocar os resultados, a gente Pedro, pode ir na então ordem alfabética. pergunta. Claro, Você claro, fica à vontade. pode botar pelo menos esse slide lá no material, porque aí a gente não sei, eu não me perco, por exemplo, tudo que eu preciso pegar, eu pego lá, senão eu me enrolo. Claro, claro, perfeito. De repente eu até eu boto logo lá sim, eu boto até um print lá no nosso grupo desse slide aqui, tranquilo. Ah, Boto sim. tá Fala ótimo. aí, tudo bem? Beleza, Pedro, tudo bem? Tranquilo. Então Cara, vocês querem seguir em ordem alfabética? Amanda, como é que tá aí? Tá com os slides aí engatilhados? Cara, eu tô terminando meu slide. Eu posso ser a segunda, mas Tranquilo, tranquilo. pode ser, não tem problema. Tudo bem. O Diogo já conversou comigo da dele aí. O próximo aqui é Rafael. Como é que tá aí? Tá engatilhado? Posso fazer. Pode? Eu devo provavelmente ter que habilitar vocês para apresentar, né? Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Deixa eu ver, tem uma opção aqui de compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, se você já está com a opção, então de boa. Tenta ver se você consegue aí compartilhar. Já peço desculpa se vazar algum som aí que tem o pessoal conversando aqui, tá tendo uma festa aqui. Eu até mudei de cômodo. Cara, home Não office, tem como. todo mundo sabe que é isso. Aqui também vai ter latido daqui a pouco. Meu gato, se bobear, passa aqui. Cara, isso aí não se preocupa, não. Vamos ver se vai. Ah, maravilha, foi. Show de bola, cara. Agora tem que ver se ele vai passar. Se o slide tá passando. Tá passando? Pra mim, tá. Porque já teve vez de eu apresentar e ir passando e o pessoal, tá na mesma tela desde o início. Cara. Isso Mas aí já tá passando. Mas pra mim tá passando, pelo menos. Tá, então. Para mim não passou, não. Faz um teste aí de novo, por favor. Olha, Agora foi. Agora foi. Tá mudando? Foi. Tá, então beleza. Cara, fica à vontade aí. Bom, eu vou tentar apresentar aqui, eu espero ter entendido a proposta, né, do trabalho. Já peço desculpas se eu fugir de alguma coisa que foi pedida, mas eu parti do ponto da minha proposta de pesquisa que eu escrevi para ingressar no mestrado lá da UFRJ, que era
elaboração de uma ferramenta de suporte à tomada de decisão para aumento da resiliência em cadeias de suprimentos. Legal. E aí, esse trabalho o projeto tinha como objetivo principal coletar a base de dados de cadeias de suprimentos disponíveis na internet e, através de técnicas de data mining, construir uma ferramenta que dê suporte à tomada de decisão por parte de gestores. E aí tem os objetivos específicos, que é analisar a literatura disponível nas bases, nas SCOP, Web of Science, identificar os potenciais riscos associados a essas atividades e aplicar técnicas de data mining para servir como ferramenta para esse suporte de tomada de decisão. E aí, seguindo eu fiz aqui uma desconstrução daquele fluxograma metodológico. Como eu já apresentei a parte de objetivos, né, e formulações de questões da pesquisa, aí eu parto para a seleção da database, Scopus e Web of Science, e a definição do string de pesquisa. Aí eu coloquei esse string aqui, né, o Supply Chain Risk Management, entre aspas, End Data e End Mining, que é mais para focar dentro da minha pesquisa. Bacana, legal. Seguindo, eu fiz essa busca na data de 23/6, e aí eu encontrei 26 artigos, somente, né? Bem pouquinho mesmo. E aí eu removi alguns procedures, né, que é só uma introdução da conferência e tal, sobrou 21, e aí eu lendo abstracts e algumas partes dos textos, eu consegui remover mais. Consegui não, na verdade eu tive que remover, né, que não tinha muito a ver com a pesquisa, e me sobraram 18 artigos. Legal. E na análise dos artigos, eu preenchi aquela tabela, né, e aí eu criei mais algumas áreas aqui, e aí eu vi que desses 19 artigos, a maioria, eu peguei aqui essas partes aqui, fornecedor, fabricação, transporte, identificação, avaliação e mitigação, metade ou mais da metade, né, falavam desses assuntos. E aqui no final eu incluí resiliência também, que é uma parte da minha proposta, né, do meu projeto de pesquisa. E aí eu encontrei 8 artigos mencionando resiliência. E também observei que muitas pesquisas estão citando text mining também. Pô, legal isso, hein, cara? Aí, a partir disso, eu formulei o questionário semi-estruturado. Aqui que chega a parte que eu não sei se era realmente isso que era para fazer ou não. Eu me baseei na sua interpretação. E aí eu formulei essas perguntas aqui. De forma a aumentar a resiliência da cadeia de suprimentos em que sua organização está inserida, qual a importância do monitoramento dos seguintes fatores? E aí eu coloquei as perguntas aqui, os autores que citam isso, né? Qualidade do fornecedor, qualidade dos processos, variação da demanda, alterações em legislações, política, né? Desastres naturais, trabalho infantil em algum elo da cadeia, ataques cibernéticos e atos de terrorismo. E aqui na P9 eu fiz uma pergunta sobre data mining, né? Também é objeto de pesquisa do meu projeto. Como você avalia a utilização de data mining para identificar padrões de mercado que auxiliam na tomada de decisão por parte de gestores e sua organização. E do text mining, né? Que eu vi muitos citando. Que seria como você avalia a utilização de text mining para realizar análise de sentimentos de fatores externos, fornecedores, consumidores e demais stakeholders para prever possíveis disrupções na cadeia em que sua organização está inserida. Cara, essa última pergunta ficou muito boa, hein? Acho que dá para tirar um artigo inteiro. Sério? Só se fosse ela, porque, cara, é uma pergunta muito densa, né? Porque, assim, se a gente refletir um pouquinho sobre ela, né? Até naquela questão que a gente viu nas outras disciplinas, né? De omnichannel, né? Quer dizer, imagina se você tem uma integração de canais de forma que o cliente usa aquele canal
e ele registra, além de opiniões, possíveis problemas com entrega, atraso, né? Quer dizer, você consegue já tirar indicadores a partir do que o cara está escrevendo, né? Das notas que ele está atribuindo, né? Muito bacana, cara. Acho que daria para tirar muita coisa legal daí, muito bom. Joguei aqui esperando estar certo, mas... Não, cara, É, assim, não fica é preocupado. subjetivo, né? Assim, não. Bom, vamos lá, também não é. Pô, se você viesse com uma coisa que completamente aleatória, né? Também não dá para dizer que não existe certo e errado. Tem parâmetros, né? Mas é aquilo, cara, dentro da pesquisa, né? É claro, né? Poxa, dá para ver claramente que você fez um trabalho ali cuidadoso, né? Você se debruçou sobre o tema. Então, assim, cara, não fica preocupado em pensar em termos de certo, não tem gabarito, entendeu? Eu fico meio preocupado por isso que eu sempre gostei mais de exatas do que humanas, né? Que exatas é a resposta certa, é aquela e acabou. Humanas depende. Não curti muito, não. Mas é aquilo, cara, quem pesquisa, até quando você envolve exatas, você tem uma discussão, né, em cima daquilo que você achou, né? Sim, com certeza. Eu já estou me acostumando. Mas tá bacana, vai seguindo aí que tá legal. Aí, para parte de questionário estruturado, mais uma vez eu me baseei lá, né? E aí fiz essas perguntas aqui. Acredito ser importante avaliar periodicamente a saúde financeira dos meus fornecedores. Tem muita gente, muitos artigos citando fornecedor, né? Uma cadeia de suprimentos resiliente possui mecanismos de monitoramento e controle que predizem eventuais falhas. Desastres naturais devem ser considerados ao elaborar a estratégia logística da cadeia. Que aí tem alguns artigos que falam de desastres naturais. Considera importante o monitoramento do trabalho infantil em todos os participantes da cadeia que uma empresa está inserida. Que aí tem esse trabalho aqui que faz esse estudo. E acredito ser importante conhecer de forma automatizada sentimentos do público em geral que possam impactar nas operações da cadeia em que minha empresa está inserida. Que aí é mais aquela questão lá de Twitter. Então, são essas aqui. Eu não sei se era assim, mas foi isso. Aí a parte de bibliometria, né, que eu fiz lá no Biometrics, né? Isso, legal. Eu assisti aquela outra aula. Aqui dá para ver que a maioria dos artigos que eu achei nessa base foi publicada em 2018. Né? Eu não sei se o marcador está aparecendo para vocês aí. Deixa eu Tá. Aí. Assim eu acho que fica melhor. Legal, ficou bom, né? Aí, 2018, né? Com outro pico aqui, 2020. Então, assim, mais ou menos está crescendo, está numa crescente, né? De produção científica. Eu achei artigo até de 2019. Eu coloquei essa distância, eu considerei essa distância toda porque eu achei poucos artigos, né? Então, aqui as fontes mais citadas, né? Tem essas três aqui como destaque, né? Todas International Journal. Tem o Production Economics, Production Research e Physical Distribution. Que elas são as mais destacadas. Esses 4 primeiros aí, cara, só para vocês saberem, né? São journals, assim, realmente muito de elite dentro da nossa área, né? São journals bem relevantes. Aí... Também achei interessante aqui que os países mais citados, né? O Reino Unido está disparado aqui na frente, seguido pela Índia, de longe, China, Grécia, Estados Unidos. Não tem nada aqui de América do Sul, né? Tá parecendo até com quadro de medalhas isso aí, né? Tá parecendo quadro de medalhas. Triste, né? E aí, dentre os artigos dessa minha base, né, de 19 artigos, esse artigo aqui do Shai. Pô, o Shai tá publicando artigo? Que isso, cara? O cara é muito bom mesmo. O Shai com C. Aí, e esse artigo aqui é o que fala sobre análise de tweets. Então, dá para ver que é uma coisa que está muito em alta, né? Que legal, cara.
isso aqui é o cara que fala sobre análise de tweets. E Uhum. disparado mais citado, né? Entre a base que eu pesquisei. E aqui a nuvem de palavras, né? Uhum. Claro, supply chain, data mine vai estar grande, porque fizeram parte lá das palavras-chave, né? Mas a gente pode ver aqui risk assessment, big data, sales, vendas, né? Text mining. Isso aqui não fez parte da minha string, que apareceu de forma relevante aqui, né? Decision making. Então dá para ter uma ideia aqui, mais ou menos, do que se trata. E aqui também eu esqueci até o nome desse quadro, mas ele É a rede de palavras, né? De palavras que está mais ou menos mostrando as principais áreas, né? Em 3 grupos maiores. E partindo para a coleta de dados no Twitter, eu coletei esses dados no dia 7, dia 22 do 7. Busquei esse termo aqui, supply chain, para tentar achar mais coisas, não quis ser mais específico. Usei esses parâmetros aqui, botei em inglês. E aí eu achei os termos mais citados, né? Esse aqui é a ordem, né? Primeiro, segundo, Covid está muito alto. Aí tem algumas palavras aqui que são conjunções, que eu vi que tem até algumas ferramentas que tiram, né, essas palavras. Isso. Eu não consegui fazer. Tranquilo. Mas aí a gente pode ver aqui que aparece cyber, global, tecnologia, companhia, riscos. Então tem muito a ver com gestão de riscos, né? Associada à Covid, à resiliência. Mais ou menos isso. E aqui eu tentei colocar a frequência dessas palavras. Eu tirei as principais, né? Supply chain, que foi o que eu pesquisei. Esqueci de tirar o chains aqui. Mas a gente pode ver que mais ou menos 2% de frequência nos tweets, né? Aparece a palavra cyber, aparece aqui IBM, ó, tecnologia. Assim, tem várias coisas aqui que podem ser vistas, né? Riscos, disrupções, desafios, construções. Então, mais ou menos essa análise aí. E a nuvem de palavras que foi feita, ele puxou até um emojizinho aqui. Que loucura isso, né, cara? Caramba! Ele puxou um emojizinho que é muito usado. Isso aqui, essa nuvem de palavras eu fiz no R. A outra eu fiz no Bibliometrix. Legal. Pelo jeito o R puxa emoji, que é muito utilizado. Né? Cara, às vezes as empresas colocam alguma coisa e botam assim, no link e tal. Aí bota esse emojizinho, de repente. Eu acho que acredito que tenha sido isso. Cara, será que a gente consegue interpretar? O que significaria isso, hein? Rapaz, tem que quebrar a mente para fazer. Loucura, Eu achei interessante que apareceu Australian aqui. Não sei se de repente alguma empresa australiana que faz muito tweet sobre supply chain. De repente é por isso que apareceu aqui. Mas muitas outras palavras aqui, resiliência, China, tech, Índia. Muitas coisas que a gente pode pegar aqui e tentar fazer um paralelo, né? Issues. Então, achei bem legal. Acredito que tenha atendido as expectativas. Achei bacana, aprendi bastante coisas. E é isso. Obrigado. Muito legal.
Bom, vamos ver os outros, né? Mas assim, tá um trabalho benchmarking realmente, eu acho que. E é aquilo, cara, assim, ficou excelente, né? Eu vou tentar fazer alguns comentários rápidos, porque tem os outros, né? Então a gente vai tentando agilizar um pouquinho. Mas assim, cara, vamos lá. Eu acho que foi muito importante porque agora você tá, cara, com vários pipelines de pesquisa abertos que são possíveis, entendeu? Aí é questão de você conversar um pouquinho com o seu orientador, porque, por exemplo, se cada uma dessas frentes que você abriu, e a minha ideia com esse trabalho era justamente essa, né? Mostrar para vocês diversas frentes que poderiam ser usadas em publicações, né? Então, assim, você abriu diversas frentes e cabe ver com o seu orientador se vale se aprofundar em uma ou mais delas, né? Então, por exemplo, cara, só aquela dos questionários semi-estruturados, aquilo provavelmente pode dar um artigo, né? Porque, por exemplo, questionário semi-estruturado, você vai entrevistar pessoas, né? E aí você vai transcrever ou vai coletar as principais informações. Então, só da discussão, né, dos quadros conceituais da literatura com o que você coletar das entrevistas, já sai um trabalho, já sai um capítulo de dissertação, entendeu? Cara, da bibliometria, idem, mesma coisa, só da bibliometria dá para publicar um artigo de congresso, né? Alguma coisa do tipo. Cara, se você resolver cruzar a bibliometria com essa certa análise bibliométrica que você fez do Twitter também, isso também dá uma vertente de pesquisa, né? Aquela vertente de questionário estruturado, né? Aí, claro, vai precisar de mais perguntas, né? Idealmente se aprofundar um pouquinho naquela tarefa que eu dei de tentar identificar os construtos, né? Porque aquilo dá uma robustez um pouco maior para o trabalho, isso seria uma outra possibilidade, né? Então é isso, cara, assim, muito bom. E você está com pesquisa aí, né? Aí, alinhando com o seu orientador, né? Muitas possibilidades de publicação, né? Bem bacana. Valeu, obrigado. Amanda, como é que tá aí? Já tá preparada? Como é que tá? Já estou preparada. Eu vou tentar compartilhar aqui, peraí. Show, maravilha. Tá. É nessa compartilhar conteúdo mesmo, né? Isso. Deixa eu ver se eu consigo. E já, né? Aí você vai em janela depois, e aí acho que é só maximizar a tua apresentação. Pelo menos é como eu faço aqui. Peraí, que meu computador tá travando muito. Tranquilo. Deixa eu ver se eu consigo. Tá aparecendo alguma coisa ou não? Acho que tá carregando. Foi. Foi? Tá aparecendo? Tá Tá sim. sim. Tá. Vou botar aqui para apresentar, então. Então, o meu tema com o Pedro, né, é sustentabilidade em gestão de risco da cadeia de suprimento. Então, toda a minha pesquisa basicamente é voltada para isso. E aqui eu botei como foi a metodologia, né, da pesquisa. Então, fui lá na Scopus e defini os filtros, que é a linguagem em inglês, o tipo é artigo, ou revisão e o estágio final. E aí, as minhas buscas foram Supply Chain Risk Management e sustentabilidade. Eu achei 31 documentos, porque se eu pesquisasse economia circular, eu só achava um. Então, a gente abriu, né, isso. E eu até também cheguei a comparar se eu só pesquisasse... Na verdade, não é sustentabilidade. Aqui embaixo, é economia circular, tá? Supply Chain Risk e economia circular. E aí eu achava 160 artigos. Será que tem como eu consertar?
Deixa eu tentar consertar aqui. Não se preocupa não, Amanda. Depois você conserta. Tranquilo, Tá. não se preocupa não. Então, porque a gente até tinha comentado, eu acho, que se abriria ou em risco da gestão né, da cadeia de suprimento, ou se abria a economia circular, né? E eu abri a economia circular para sustentabilidade, não abri supply chain risk management. Enfim. E aí, se eu abrisse, se eu fizesse o contrário, se eu botasse supply chain risk e pesquisasse economia circular, eu achava 160 artigos, né? Bem mais do que eu achei, porque eu só achei 31 artigos. Eu botei esse asterisco aqui porque teve um artigo de 2020 que eu não consegui baixar de jeito nenhum, então não cheguei a fazer revisão dele, eu só fiz revisão de 30. Amanda, eu acho que descompartilhou a tua tela. Ah, tá, desculpa, gente. Não, nada. É porque na hora que deve ter ido consertar, né? De repente ele... Agora foi? Foi. Eu vou falar de... Enfim, o que eu tava falando eu abri em sustentabilidade, né? Não em riscos eu deixei, né? Não tirei o risco. Se eu pesquisasse supply chain risk e economia circular, eu ia achar 160 artigos, muito mais do que eu achei, né? Pesquisando gestão de risco e sustentabilidade, que eu achei só 31. Aí, como eu falei, eu botei um asterisco porque esse artigo de 2020 eu não consegui baixar de jeito nenhum. Então, eu só fiz revisão sistemática de 30 artigos. Enfim. Aí, aqui, os dados gerais, né? São 31 artigos. Enfim, não tem nenhum artigo sobre isso antes de 2009, então são assuntos bem recentes. A gente vê que está muito mais mesmo em gestão, os principais áreas, engenharia, as principais áreas pesquisadas. E a gente vê que dos anos para cá realmente está crescendo, né, o número de pesquisas sobre esses temas, gestão de risco da cadeia de suprimento e sustentabilidade, porque a gente via que antes só tinha um pouquinho, começou a subir em 2014. E, enfim, o bom é que no Brasil tem 3 pesquisas sobre o assunto, então a gente não está tão lá atrás, né? Apesar da Alemanha estar em primeiro, tem muita coisa da Indonésia, enfim, Estados Unidos, Inglaterra, Índia também tem muita coisa, só que a gente também está bem aí. Eu tirei um print da minha planilha, senão ia ficar muita coisa, né? Só para, enfim, dar uma... Tá ótimo. É isso aí. Dá assim, para vocês, mais ou menos. Mas eu achei muitos riscos muito legais, que dá para realmente fazer uma revisão sistemática boa. Eu estava começando a fazer um artigo de bibliometria, só que eu vi que eu fiz algumas coisas erradas por conta dos artigos, porque os filtros, enfim, eu precisava uns filtros errados e eu vou ter que refazer minha bibliometria, mas sem problema. Mas a revisão sistemática eu já estava pensando. Vamos ver direitinho com calma depois. Tem certeza que tem coisa errada? Eu acho que tenho, porque eu botei 44 artigos, porque eu não tinha botado artigo ou review, e aí, enfim. Mas sem problema, eu acho que aquilo, se eu botar no Bibliometrix de novo, eu consigo refazer aqueles gráficos, porque a estrutura, a base metodológica e a revisão de literatura já está encaminhado, assim. Maravilha. Mas, enfim, aí eu comecei a fazer a revisão sistemática, peraí, só um segundinho. Aí eu comecei a fazer a revisão sistemática e achei muitos riscos muito legais, que eu até vou mostrar depois. Eu não sei se meu questionário tá certo, gente. Mas eu acho que eu usei os riscos para fazer o questionário e eu acho que esses riscos vai dar para fazer uma boa revisão sistemática. Aqui dá para ver poucos riscos, mas assim, tem muita coisa muito legal que eu vou adaptar depois. Legal. Tá passando? Desculpa te interromper, mas é porque a ideia aqui é ir comentando mesmo, né? Pra gente ir né? Mas, por exemplo, né? Isso que você falou que é muito legal, por exemplo, tá ali social risks, né? Cara, se você for por essa vertente, de repente também daria para tirar uma perna enorme da tua pesquisa só por esse caminho, né? É por isso que a revisão sistemática é bacana mesmo, né? Porque além dela ser uma pesquisa em si, ela abre muitas vertentes, né? Bem legal mesmo. Isso.
Desculpa, gente, é porque tem muita gente em casa, às vezes fica som. Fica tranquila, não tem problema. E aqui é o meu questionário semi-estruturado, que eu não sei se está certo, mas vamos lá. A primeira pergunta seria, tem um artigo muito legal, que ele faz um questionário realmente com várias pessoas. Eu peguei esse primeiro deles, que é país, afiliação, atividade principal da empresa, número de funcionários, cargo, áreas de especialização, experiência, produto primário, se aplicável. Como você define sua posição na sua cadeia de suprimento, se aplicável? Ótimo. A minha segunda pergunta. Como a ausência de atenção aos riscos de sustentabilidade pode atrapalhar o futuro dos negócios? Que isso estava encaixado nesse artigo aqui. Como os aspectos financeiros, sociais e ambientais se complementam para uma boa gestão de operações? Esses aspectos são o tripé, né, da sustentabilidade. Como a responsabilidade social frente aos stakeholders, funcionários, sociedade e clientes afeta a reputação e, consequentemente, as atividades da empresa? Porque nesse artigo daqui ele falava que se você não tem uma responsabilidade social, você pode ter até um boicote da mídia e da sociedade. Então, hoje em dia, ter uma responsabilidade social e sustentável afeta muito o seu lucro, né? Então, acho que as empresas pensam muito por isso, né? As empresas não são boazinhas, assim. Elas vão porque a sociedade pede, né, que eles virem realmente sustentáveis. Esse artigo daqui de 2020 já fala de Covid-19, então é um artigo que já pega supply chain risk com sustentabilidade. E aí, como a Covid-19 mudou as operações, as finanças e como as pessoas trabalham, né, o modo como elas trabalham. A mitigação dos riscos pode ser personalizada para cada empresa de acordo com o cenário em que ela se ocupa. Então, claramente, né, cada empresa vai mitigar seus riscos diferente. Isso é óbvio, porque, enfim, cada um atua de uma maneira diferente. Quais as diferenças dos riscos internos e riscos externos que a sustentabilidade pode trazer para a organização? Como a gestão de riscos sociais do gerente sênior e o código de conduta. Eu botei isso entre parênteses, incentivo de uma conduta socialmente responsável, porque às vezes você não usa código de conduta, né? Mas assim, você incentiva o seu funcionário a uma conduta socialmente responsável. Dos fornecedores se complementam para atingir uma gestão sustentável das operações. Aqui nesse artigo final, ele fala de muitas coisas legais de logística reversa, flexibilidade, resiliência. Então, minhas duas últimas perguntas foram baseadas nele. Como a flexibilidade e a resiliência das operações impactam na sustentabilidade econômica e social. E como a prática verde de logística... na verdade, era logística reversa, tá? Não, mentira, é isso mesmo. Como a prática verde de logística reversa se relaciona com a prática enxuta de eliminação de desperdício. Enfim, não sei se ficaram boas perguntas, mas... Estão muito boas, sim, estão ótimas. Mas, enfim, aí eu vou para o meu questionário estruturado, que eu não sei se está certo. Mas o que acontece? Nesse último artigo que eu estava falando, ele fez um questionário estruturado em que ele botava vários riscos, ele pedia para ele classificar de 1 a 5 sem impacto e extremamente impactante, né? Uma pesquisa mais qualitativa. Muito bom. E aí eu fui pegando os riscos dos artigos e fui botando, por exemplo, riscos de infraestrutura e logística, como eles botariam, se tem impacto, se é sem impacto, extremamente impactante. Aí aqui tem vários, mudanças no sistemas de transporte, comunicação e infraestrutura, quebra, né, Ai, meu Deus. É porque a gente esquece de traduzir do inglês para português, né? Não, aí vocês veem que eu faço isso também, porque eu faço coisa em inglês mesmo, e na hora dá uma enrolada às vezes. Tá lá. Riscos de transporte, se tiver congestionado, né, a rodovia. Alguns modos de transporte realmente não tem muito... como eu posso traduzir isso? Enfim, não são muito utilizados, né? Enfim, materiais mais difíceis de transportar, transportes que são subutilizados,
qualidade das rodovias, proximidade dos aeroportos. Esses riscos aqui, eu dei uma olhada, mas depois eu vou mudar com certeza. Mas, enfim, distância entre suppliers e as manufaturas. Deixa eu ver. Aí tem os riscos de operação, falhas nos logistics provider, enfim, tá tudo em inglês. Low quality risk due to reduced lead time, reduzir o lead time, reduce responding to demand, enfim, dificuldade de responder à demanda rapidamente, né? Logistics provider have different views of the risk. Enfim, as partes dos logísticas têm diferentes divisões, né? Como eles mitigam esse risco, então o risco operacional também. Riscos de operação. Decisões ruins, né, de logística e de sistemas de logística e transporte. Também riscos no RH e performance dos empregados. Aí eu botei também riscos financeiros, botei muita coisa. Legal. Pode ler para a Amanda, não precisa... Redução econômica, enfim, várias coisas. Isso. Risco de sustentabilidade, poluição da água, do ar, da terra, desastres naturais, enfim, práticas inefetivas de logística reversa. Enfim, risco do controle e processo, risco na demanda, risco legal e risco de informação TI, né? Que vírus no computador, às vezes você tem risco de botar informação lá, né? Porque, enfim, de invasão, né? No seu sistema e vários outros riscos. Mas isso daqui, esse questionário estruturado, é muito baseado na revisão sistemática, né? Então, do Twitter, eu pesquisei os 10 dias, estão aqui os 10 dias, e deu 1.786. Eu pesquisei Circular Economy como minha chave. Só que, assim, a maioria das coisas que eu achei foi matéria de jornal. Então, eu não usaria o Twitter para fazer nenhuma pesquisa, mas eu botei porque foi pedido. Aí, eu acho que 17 e 18 era fim de semana, por isso que tem menos. Mas... semana comigo sempre dá menos também. Pois é. Mas, assim, sobre os países e tal, muitos tweets vieram sem países, então... Todos estavam em inglês, óbvio, mas assim, não tinha realmente onde eles se encontravam. Aí eu dei uma filtrada neles e botando, né, supply chain, por exemplo, tinham 29 falando sobre supply chain, 29 tweets, 7 tweets falando sobre risco, 7 tweets falando sobre mitigation e 55 sobre management. Enfim, foi basicamente isso que eu fiz. Legal. Tá bom. Deixa eu... Tem que parar de compartilhar. Acho que tá bom, bacana. O teu eu já conhecia, né? Já estava acompanhando mais de perto a pesquisa, né? Acho que a gente tá evoluindo bacana aí. Enfim, meu comentário é mais ou menos o mesmo, né? Eu acho que a gente está com muita possibilidade. Eu, na verdade, eu não estou nem mais tão preocupado com o teu mestrado, né? Porque eu acho que se você parar na revisão sistemática, já dá uma bela dissertação, né? E aí essa questão de questionário, de construtos, né? Aí é coisa, caso você queira continuar no tema, da gente pensar no teu doutorado, né? Então, para o mestrado, eu acho que você publicando a bibliometria, né? E a gente começando aí depois já é dissertação, né? Você segue nessa pegada da revisão sistemática, e a princípio a ideia que eu tava era disso ser a sua dissertação, já vai ser provavelmente muito mais que suficiente, né? Tá, beleza. Não, tranquilo. Não, da revisão dá para tirar bastante coisa, assim, sobre riscos e tal. Enfim. É isso, Pedro. Obrigada. Maravilha, que agradeço. Então, vamos ver, eu confundi um pouquinho porque a gente tirou da ordem, mas tá, Amanda, Rafael foi,
Leandro, como é que tá aí? Tá engatilhado? Vamos lá, pode ser. Show, vai lá, a bola tá Deixa eu contigo. compartilhar aqui, peraí. Tá aparecendo aí? Tá sim. Tá, Deixa eu só colocar na apresentação de slide aqui, né? Agora tá na tela toda? Show, tá sim. Tá. Eu até falei com o Pedro. Boa noite, pessoal. Eu até falei com o Pedro, né, que para não assustar ele quando eu chegasse aqui com essa temática, porque a princípio eu ia ter como temática o BPM, né, o Business Process Management. Só que eu provavelmente vou ter uma mudança agora na minha carreira profissional. E aí foi até bom todo esse trabalho, né, que o Pedro passou para a gente, que ampliou um pouco o horizonte e eu estou considerando como se fosse um kick-off mesmo, né, para a minha revisão sistemática, para a gente até o final do ano aí, a gente submeter para um periódico de um peso legal, né, relevante, e acabou que vou passar a adotar o Omnichannel, que o colega aí também, né, acho que foi o Rafael, né, que apresentou também, né, falou. Aqui é só um panorama aqui da apresentação, né? Desde os strings até o fluxograma metodológico. Fui lá, né, na Scopus, Web of Science, fiz até eu achei interessante essa questão de ficar gerenciando pelo Mendeley, já acostumei com isso, acostumei com aquela dinâmica de armazenar no OneDrive, e aí mais para frente o Mendeley também ele pode fazer toda aquela formatação, né, para o Word. Então, assim, Isso é sensacional. então eu acho que assim, quando a gente vai nesse passo a passo, né, acho que fica mais assertivo. Então, até recomendo para o pessoal seguir isso também com um benchmark do Pedro ter passado essa estruturação para a gente. Então, que dentro do Omnichannel, quando eu comecei a dar uma estudada maior, eu observei que alguns países eles já começaram a falar a fazer a relação do governo com o Omnichannel, porque acaba que a gente fica muito pensando no mercado, né, no setor produtivo, só que possivelmente, até por causa da questão da pandemia, até o conceito de transformação digital já está sendo chamado de aceleração digital, e aí a gente passa a ver que os governos também eles vão tratar isso de uma forma mais perene, né, de não só ficar só em tempos de pandemia, né, ter o governo digital, mas não, ele também vai oferecer os canais diversos, essa é a tendência, né, tanto digital quanto físico, para além da pandemia. E quando eu fui fazer essa pesquisa, Pedro, não, só a partir de 2013 mesmo, tá, que tem a publicação, é muito novo, assim, e antes não encontrei nenhuma, né, todas essas filtragens ali. Esses strings aqui, depois eu vou querer um pouquinho da sua colaboração aí também. Claro, Você, é para isso. essa gentileza aí, porque eu fui tentando puxar mais para essa questão da administração pública. Cara, esse Então, deployment, bem interessante, né, cara? Uma quantidade até bem razoável de trabalhos, né? mas você vê que eu tive que ir fazendo umas mesclas ali, né? Nos strings ali, tem que ser criativo. Tem que ser criativo. Aí, vamos lá. Essa questão do Twitter, consegui pegar os 10 dias, Legal. bem enjoadinho lá para fazer a hora conta lá. justificativa é um porre mesmo. Cara, me senti assim, submetendo, eu tive que falar do projeto, assim, teve todo um rito aí, né? Mas vamos lá. Aí o que eu fiz, cara? Eu tentei fazer uma categorização, né, do que eu encontrei
em termos de Twitter. Para mim foi uma grata surpresa, eu confesso a você. Eu não estava levando muita fé, entendeu? Encontrar alguma coisa relevante assim no Twitter, mas aquela coisa, né? Quando a gente começa a tratar, né, os dados e tal, a gente consegue ver que é uma fonte realmente que a gente pode beber também, que dá para extrair alguma coisa dali, nem que seja uma tendência, entendeu? Uma segmentação aí dos mercados. Por exemplo, até essa questão ali, que embora tenha aparecido só uma... Também o recorte é pequeno, né? 10 dias e tal, mas já dá para ter alguma amostra ali. Isso aí, tweet, cara, foi mal. É? Pô, que legal. Você fez o quê? No R mesmo? Não, eu fiz no Power BI. Ah, bacana, cara. Pô, ficou legal. Que aí dá uma roupagenzinha, né, legal, assim, visual. Legal. E aí eu estava vendo até que, embora tenha aparecido ali na categorização uma vez só, né, a questão da cultura, mas é interessante porque quando a gente pega essa questão das lives, né, que fizeram um sucesso aí na pandemia, se a gente começa a ver agora esse pós-pandemia, muitas casas de show, assim, agora elas estão reabrindo, né, com uma quantidade limitada, né, claro, de público, e elas também têm oferecido ingressos e tal para que as pessoas de casa também possam assistir. Então, assim, é o multicanal, né, aí também, né, então... Até nisso o Omnichannel também foi citado, nessa questão da cultura. Nesses 10 dias teve uma média de 16 publicações, assim, sobre uma média diária, né, 16 publicações. Eu vi que aqui um outlier, né, esse detailing, porque... Exato. O que é isso, cara? Cara, não, eu também nunca tinha ouvido falar, mas pelo que eu vi, cara, assim, é uma questão mais voltada para o marketing farmacêutico. Caramba. Assim, foi bem específico, de marketing farmacêutico. É como se fosse uma evolução do CRM, entendeu? Pelo que eu vi, assim, eu não me aprofundei, mas me parece ser um aprofundamento aí do CRM. E aí também deu essa distorção, porque eu reparei que a empresa que estava oferecendo isso, ela fez uma campanha, assim, entendeu? Então, realmente virou um outlier aí. Teve muito essa questão do Omnichannel usar muito agora as redes sociais, né? Porque aumentou muito essa questão. Já tem franquias já oferecendo, né, esse serviço já de fazer uma adaptação, né, do negócio para o Omnichannel. Então, já tem franquias oferecendo esse serviço de modelo de negócio, entendeu? Então, por isso que eu nunca imaginei ver, assim, ter esses detalhes assim via Twitter, entendeu? Então, por isso que me surpreendeu positivamente. Ainda bem que você provocou isso. Cara, o Twitter, ele tem... Cara, é aquilo, né? Muita coisa da pós, né? Eu mesmo não tenho ideia do potencial, né? Se eu tivesse, tinha alguma coisa errada, né? Porque a pesquisa ela é assim mesmo, né? Quando a gente está vendo alguma coisa nova. Então, assim, cara, a analogia que eu faço, né? É muito a gente tá lá, fez a escavação e tá explorando uma mina, né? A mina a gente pode encontrar lá uma pepita, né? Um filão, pode não encontrar nada, né? Então é muito isso que a gente está fazendo aqui. Mas assim, cara, eu acho que tudo indica que a gente está esbarrando num filão aí gigantesco, entendeu? É um palpite aí que eu tenho. Sim, tem um potencial bem legal. Aí foi essa questão do Bibliometrics, né? Muito bom. São principal esse recorte temporal ali mesmo de 2013 a 2021. Aqui já está já com todo aquele merge, né? E, achei bem legal isso, cara. Da ferramenta fazer esse merge, porque realmente vem muita coisa duplicada. E aí vem duplicado em cada string que você usa, em cada um dos concentradores de base, entendeu? Então, se você fosse fazer esse trabalho, manual, Deus me livre. Vai passar o doutorado todo fazendo só isso. Nossa Senhora, que isso. Aí
achei interessante essa questão da Bradford Law, né, que ela até é muito parecido com o Pareto, né, que Sim. faz ali as fontes principais, né, os autores mais relevantes. Impressionante, cara, como a China está dominando tudo, cara. Impressionante. Ali eu achei interessante o salto que está dando, né, da produção científica. E você vê principalmente em 2020, né? Em 2019 para 2020, como por causa da pandemia, como que acelerou, né, essa questão do Omnichannel. E agora, 2021 também a tendência é se manter, porque ali é um recorte da metade do ano só, né? Então, as instituições mais relevantes, né? Legal. Nuvem de palavras, está muito voltado para vendas, né? Mas aí sempre tem essa questão do físico, né? Digital. Fala muita questão do cliente mesmo, consumidor, o tempo todo. Mas que, por exemplo, em termos de administração pública, a gente puxa para o usuário, né? O usuário dos serviços públicos, entendeu? Assim, quando eu começar a explorar melhor, né? Vamos lá. O questionário, na verdade, teve alguma. Eu fiz um merge, né, com o seu. Né, Legal, muito bom. Você tinha muita coisa lá, principalmente da contextualização, né, e tal. Essa pergunta mais aberta, né? Gente, bacana. Tem umas perguntas boas aí, cara. Legal. Assim, numa publicação futura, a gente pode pensar na escala Likert, né, ali dos 5 pontos. Isso fica interessante para a gente fazer até sistematizado. Deixa eu ver aqui. Aí enfim, né? Tudo é aprendizado, né? Uma coisa que ficou uma lição importante para mim também, o meu questionário ele ficou bastante longo, né? Então, assim, o que a gente puder depois podar, né? Tentar botar ali. Eu reparei. Né? Por construto, botar 5 perguntas, né? A gente tenta trabalhar aí para isso, né? Mas aí a gente vai evoluindo. Cara, é até bom ter muitas perguntas no início, justamente porque você pode fazer essa poda, né? Sim. É bacana. Não, e às vezes a gente pode até pensar nas dimensões, assim, quantas dimensões é mais interessante, né? Que aí também já, né, que a gente vai... A gente passa aí aquela Bradford Law ali. Exatamente. Análise dos artigos, aí, assim, Pedro, eu não pude me aprofundar muito, entendeu? Eu peguei 20 mesmo, entendeu? Isso, nem era. Ótimo. Só para pegar o ritmo mesmo da ferramenta. Isso aí. E foi isso. Maravilha. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Bom, vamos seguindo aqui então. A próxima é Roberta. Roberta, como é que tá aí? Tá certinho? Oi, Pedro. Tá sim. Só que algumas coisas eu deixei para mostrar na própria planilha mesmo. Acho que não tem problema, né? Não, claro que não. Tranquilo. Eu fiz slides também. Peraí, deixa eu me... Enfim, é só maneira de mostrar, né? Não precisa. Se preferir, no limite nem precisava ter slide. Não, eu fiz, só que tem algumas coisas que eu gostaria de mostrar na planilha, aí eu não botei no slide. Isso aí, perfeito. Primeiro também queria dar boa noite para todo mundo, queria agradecer aí ao pessoal que me deu uma ajuda no início, porque para mim muita coisa é novidade, então eu estou aprendendo a mexer com muitas coisas, né, e enfrentei alguns desafios, eu também estou numa transição profissional, acabei ficando sem computador pessoal, sem computador da empresa, e aí tive que me virar para conseguir fazer tudo. Mas estamos aqui. Vê se vocês estão vendo a minha tela aí já. Isso, estamos sim. Legal. Eu copiei a sua apresentação, seu template, porque eu achei muito bonitinho. Obrigado. Tem que pagar royalty, hein? Nada, que isso. Aqui é tudo software livre, conhecimento livre. É quase uma comunidade hippie aqui. Fica tranquilo. Aí eu peguei porque eu queria botar, sei lá, eu achei que o fundo branco, sei lá, fica legal, enfim. Aí achei bom e peguei.
Bom, isso aqui foi uma cola que eu deixei, né? Que era o trabalho, né? Tudo que tinha que fazer, que foi tipo a proposta, né? O roteiro. E Beleza. aí, só para explicar para os colegas, quem não conhece, o meu tema é um tema bem específico, é um tema pouco conhecido, que trata da qualificação térmica, assim, falando bem rapidamente o que seria isso, né? Quem tem um pouco mais de conhecimento, talvez na área de engenharia química ou a parte industrial de equipamentos, a gente tem qualificação de instalação de equipamentos, operação e desempenho. E o tema que eu estou buscando é na parte de qualificação de desempenho, e seria o desempenho térmico, né? A gente tratar a parte de qualificação térmica dos equipamentos na área, na cadeia da saúde, né? Equipamentos como autoclaves, enfim, estufas, lavadoras, enfim, equipamentos dessa linhagem. E aí, outras nomenclaturas que é usada nesse meio, né? Mapa térmico, mapeamento térmico, estudo térmico, coisas nesse sentido, né? Para que nem todo mundo usa a mesma expressão. Uhum. E aí eu fui, eu já tinha, né, alguns artigos que a gente tinha coletado, que já fazia parte, eu aproveitei isso, Legal. né? Peguei aquela planilha que o Pedro colocou como modelo para a gente, e aí eu quero abrir ela aqui, ó. Tá pequenininho, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho para melhorar. Calma, eu acho que foi muito. Não se preocupa, não. Você pode ir comentando Tá. genericamente dela, não se preocupa, não. Beleza, só para que eu sinalizei aqui, vocês vão ver que eu pintei esse artigo aqui, de verdinho, e esse outro cara aqui também, que foram os únicos 2 artigos que mais se aproximaram do meu tema, que eles falam de alguns trabalhos, e curiosamente não é na área farmacêutica, na cadeia da saúde, foi na área de alimentos aqui, Uhum. que mais assim se aproxima do que eu estou procurando, entendeu? Eu fiz um resumo aqui embaixo também, não fiz nada tão bonito quanto os outros colegas, mas eu busquei aqui ter uma ideia, da quantidade, né? No meio das pesquisas, a gente está buscando o resultado bruto mesmo, não está buscando estética, não. Fica tranquila. E aí eu vi assim que só desses 27 artigos, só 2 realmente se aproximaram um pouco do meu tema, assim, a metodologia, o estudo que foi feito se aproxima um pouco do meu tema. Embora tenham outros vários artigos que falem sobre a questão térmica e temperaturas, a parte industrial também foi bem pouquinho, e a parte de supply, eu procurei não só supply chain, mas supply também, e só em 11 artigos. Aqui foi uma observação, até comentando o que o Leandro falou, esse negócio de tirar artigo duplicado, achei legal também, porque como eu aprendi a mexer no R, aí depois eu vi que tira, e tira na hora de fazer bibliometria também. Eu achei sensacional. Eu falei, nossa, que maneiro e tal. Eu não conhecia também isso, não sabia que dava para fazer isso. Aí lá no código, depois eu percebi que tem essa parte lá de excluir o que está duplicado. Uhum. Então, eu aprendi não só, eu não estou aprendendo, não estou evoluindo no sentido da pesquisa, mas utilizando outras técnicas, né? Software, coisas que eu não conhecia. Então, está sendo um aprendizado bem, bem bom, assim. Muito bom, que bom ouvir isso. Porque assim, foi na força do ódio, mas ele foi, entendeu? Mas é assim mesmo, é na raça. E aqui o seguinte, o que eu consegui observar, assim, eu mesmo com os meus strings bem definidos, e aí voltando aqui só para mostrar, tem uma tabelinha aqui, ó, só um minuto, peraí, eu tô só no mousepad, que havia uma primeira pesquisa, que como o meu tema é muito difícil, eu fui pesquisando várias combinações aqui. Aí a gente, numa primeira pesquisa que tinha feito, a gente chegou a 235 artigos. Aí depois filtrando mais, aí olha só a quantidade de palavras e combinações, até o Leandro ajudou com a Diana. A gente chegou a 198 artigos,
E desses 198, aí sim a gente chegou a 27 que mais se aproximavam do tema. Legal, muito bom. E aí, assim, aí eu vi que eu preciso fazer uma nova busca, que eu preciso tentar achar algumas coisas nessa linhagem desses dois arquivos de food que eu encontrei, para que eu consiga provar que as pessoas talvez já façam coisas parecidas com isso, mas que elas não tenham dimensão do que exatamente elas estão fazendo e como isso pode ser aplicado e relevante até em termos de legislação, aplicações, área até de desenvolvimento. Uhum. Aí eu expliquei isso aqui, né? Coloquei. Na verdade, assim, foram 2 artigos e teve um que chegou mais ou menos pertinho e eu coloquei como sendo 3, assim. Uhum. 3 artigos e eu achei bem pouco, porque, por exemplo, os outros colegas aí chegaram a números maiores, assim, e dentro do que eu pesquisei, tipo, poxa, bem pouco, sabe? Bem difícil até de você conseguir fazer alguma conclusão. Uhum. E aí, assim, a questão dos questionários. Eu fiquei com bastante dificuldade em relação aos questionários, eu conversei até com o Pedro isso, porque como não tinha muita aderência, eu não conseguia ter ideias do que perguntar. Então, eu fui tentando com o que eu conversei com o Pedro e com o que tinha nesses artigos, que são esses 2 caras aqui embaixo, eu não fiz aquela tabelinha, eu fiz diferente aqui, eu coloquei as perguntas, assim, corridas, baseado nos assuntos que tinham nesses artigos. Assim, eu coloquei uma pergunta aqui que eu fiz mesmo, né? Que é essa questão da qualificação térmica, e os outros voltados para riscos dos produtos, em relação ao armazenamento dos produtos, risco no transporte e a questão da qualificação de instalação, operação e desempenho, que não são avaliados. Assim, nesses artigos eu não percebi isso, entendeu? Eles falam do equipamento que é usado, por exemplo, de um container, e eu não vejo ninguém falar desses riscos, não vi isso, entendeu? Uhum. Aí, no estruturado, eu fui bem didática aqui, botando até as opçõezinhas, porque eu não sei nem se futuramente a gente pode fazer dessa forma, é só uma ideia para mim mesma. É bacana a gente usar a escala Likert, né? Até para dar um tratamento estatístico, né? Mais para frente. Mas tá bacana. Isso você fez uma base, né? E a ideia era essa mesma. E o seu caso, Roberto, eu vejo ele muito parecido com o da Amanda, né? Quer dizer, eu acredito que a tua dissertação ela vai parar na revisão sistemática exploratória. E aí o que conseguir de questionário, né? Agora, quer dizer, você está até em outra empresa, então pode ser que no seu doutorado você queira mudar para um tema mais afim da empresa que você está agora, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente indo, né, terminando uma revisão sistemática bacana, fica já a sua dissertação, né? Isso aí vai sendo ganho de conhecimento. Sim, e por mais que eu esteja até num outro ramo agora, essa área de pesquisa, o que está me deixando assim entusiasmada é porque tem pouquíssimas coisas. E assim, eu tô meio numa coisa investigativa, detetive, porque realmente não tem, assim, é muito pouco e talvez as pessoas falem ou tratem disso de uma outra forma do que a gente conhece, entendeu? Uhum. Isso aí. Aí aqui a questão, outra pergunta também baseada nisso, né? Que nesses caras aqui que fala de transporte e armazenamento de produtos em condições controladas, né? Que é perguntar se esse armazenamento é feito de forma controlada e o transporte também. Porque, por exemplo, fazendo alusão à área da saúde, né, os medicamentos, até na farmácia, você tem que ter uma condição de temperatura para armazenar, a farmácia tem que ter as condições. E isso, agora pensando para a área industrial, que seria o foco, né, isso tem realmente, isso é solicitado por legislação, enfim. E tem muito pouca coisa, assim, pelo menos eu não encontrei dessa forma que foi procurado, talvez realmente fazer novas buscas, outros strings, pensar em outras palavras correlatas para tentar buscar mais alguma coisa. Eu vejo isso como necessário, sabe? Uhum. Legal, muito bom.
Aí aqui coloquei até a questão da umidade também, não é o foco, né? Mas poderia ser mais alguma coisa nesse sentido. E como só tinha esses dois caras que mais se aproximavam, eu só coloquei eles como referência. Uhum. Bom, a questão do Twitter. Primeiro, eu fiz um diário aqui do Twitter, porque eu não consegui encontrar nada relevante ao meu tema no Twitter. Então, primeiro aqui eu fiz literalmente um diário. Eu fiz errado, eu coloquei código para rodar todos de uma vez. Aí, tipo, eu aprendi na marra, falei, cara, isso tá cagado, não é assim, tem uma coisa esquisita. Aí depois eu fui aprendendo, aí eu consegui, até comentei contigo, eu pedi ajuda da Diana aqui, da iniciação científica, ela me deu uma aula sobre o R, assim. A Diana, cara, é um monstro nisso aí. E aí eu tirei um dia para fazer isso, para aprender a mexer no R, e depois aquilo ali, tipo, a minha mente abriu, assim, o meu mapa mental, que tava um ovo de codorna na minha cabeça, abriu, e eu consegui entender as lógicas das coisas, aprendi até, de fato, as coisas da ferramenta, né? Então, me ajudou bastante. Aí ela me deu até uma dica aqui, que eu não sei se todo mundo conhece, eu deixei aqui, que é esse site, rdocumentation.org, para tirar as dúvidas sobre o R, sobre um código, sobre os erros que aparecem lá. Ela me deu essa dica aí. Então, eu deixei aqui para, acho que Documentation tá com um uzinho a mais aqui. Eu não sei se todo mundo sabia, mas como para mim é novidade, eu falei, deixa eu compartilhar aqui. E aí, eu coloquei as minhas observações para esse número aqui, porque eu estava vendo que quando eu botava uma amostragem maior, ele me buscava coisas aleatórias, uma quantidade maior de coisas aleatórias, né? E aí eu fiquei com medo de estar fazendo coisas erradas. Eu falei, gente, será que eu estou fazendo coisa errada? O que eu fiz? Aí eu comecei a mudar as minhas expressões. Foi aí que eu usei aqueles outros termos lá que eu comentei no início da apresentação. Eu botei mapa térmico. E aí eu falei que deixa eu fazer um teste. Igual o Pedro falou que estava coletando sobre Covid, eu fiz um teste com a expressão Covid-19, Pedro. E aí realmente veio um arquivo com muito conteúdo. Tinha como eu botei ali, mais de 17 mil linhas. Então eu vi que eu não estava errando na hora de fazer o código. É que realmente o meu tema não estava trazendo nada. E aí eu fiz... Então, assim, no total, eu fiquei 5 dias pesquisando, né? Eu não fiz 10 porque eu falei, bom, eu já estou na metade do tempo que eu não estou encontrando nada. Eu encontrava, tipo, térmico. Aí tinha lá, secador de cabelo, não sei o que, térmico. Tinha coisas desse tipo. Eu imagino. Não, tinha tudo. Aí tinha lençol térmico. Vira alguém que comprou um secador ruim e tweetou lá, né? Vai vir tudo, Cara, vinha umas coisas assim muito doidas. Lençol térmico, manta térmica para o pessoal que morava no sul. Umas coisas assim realmente que não tinham nada a ver. E aí eu fui mudando, e que eu vi, cara, não tem realmente nada a ver. Aí que botei todas as expressões que eu usei e realmente não tinha nada a ver. Então, assim, eu percebi que o Twitter realmente, para o meu caso, ele não é aplicável, ele não é um bom coletor de dados, ele não se aplica, não tem aderência, porque as pessoas não tratam. É um assunto tão específico que ninguém comenta ali, né? Então, eu entendo que realmente, para mim, ele não se aplica. Bom, aí lá no Bibliometrix eu também achei muito legal. Eu assisti aquela sua aula de novo de bibliometria, assisti ela 2 vezes e eu consegui fazer. Nossa, quando rodou lá as coisas, eu fiquei toda feliz, porque para mim foi um avanço. Como que ele consegue fazer as análises, e eu até consegui que eu coloquei em forma de tabela, porque como tem muita coisa que só aparece uma vez, eu achei que botar gráfico ia ficar ruim. Então, só para mostrar aqui que pela quantidade de artigos, por exemplo, não tem uma pessoa que está falando do mesmo tema. Se você for olhar aqui nos autores, tipo, os 2 autores aparecem cada um 2 vezes. Né? E de coisas aleatórias. E os termos que mais apareceram aqui na ordem, né? A ordem de Pareto aqui, a parte térmica é o que aparece mais vezes. Né? Os termos que mais apareceram é essa questão do thermal, né? Que seria o térmico. Aí eu aqui deixei,
deixei igual a Amanda, que eu tenho parte em português e parte em inglês aqui. Desculpa, gente. Isso, é assim mesmo. E a questão dos artigos, tem artigos antigos também. Você vê que começa lá em 97 e fecha em 2020. Aí a gente consegue mostrar que de 2013 para 2020 é onde eu encontrei mais resultados. E o ano que mais teve publicação foi o de 2017, né? Dentre esses que eu encontrei. E os 2 artigos que tiveram mais aderência do meu tema foi de 2013 e de 2009. 2009? Não, 2013. A outra agora eu não estou lembrando. Só voltando na planilha para ver. Mas um foi de 2013. Aí aqui os papers, né, que aparecem, né, das publicações que tiveram. Eu também não conheço muito, então eu também estou tendo uma noção agora, mas como são assuntos muito diferentes, e apareceu muita coisa da área de medicina também, a área de sustentabilidade, medicina, sustentabilidade, food, muita coisa da área de alimentos que eu também encontrei. E essa parte aqui, tá vendo, de sustentabilidade no geral, né? Reciclagem, conservação, enfim, foi o que mais apareceu. E tem umas coisas aleatórias também, tipo a parte de biologia, enfim. Aqui, ó, os assuntos, aqui os papers, né? E aqui as áreas, né? Aqui foi a minha... Eu chamo sopa de letrinha, né? Pode ser também. E aí realmente vai de encontro totalmente com o que a gente viu aqui. Tá vendo que o termo é o que mais aparece? Ele fica bem no meio mesmo. Né? Foi o que mais apareceu. Aí tem a parte de temperatura e aí vem assim umas palavras um pouco aleatórias. Mas você vê que aqui, ó, logística, transporte, o risco bem pouquinho, porque também aparece poucas tratativas sobre riscos. Bastante coisa de alimentos, apareceu, acho que tinha alguns artigos falando com o tema de salmonela, enfim. O fluxograma metodológico, isso é uma coisa que eu não consegui montar um esquema na minha cabeça, eu fiquei bem confusa, porque os resultados que eu encontrei, eles ficaram totalmente, assim, dispersos, né? Eu não consegui formar uma linha de raciocínio. Então, isso é uma coisa, Pedro, que eu até queria construir com você, assim, ter uns insights, assim, de como que eu consigo fazer isso até para meus próximos trabalhos, né? Meu avanço, porque eu não consegui formar uma linha de raciocínio, justamente porque está muito dissipado. A gente depois segue trabalhando nisso, mas ficou bacana, legal. É isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido atender a proposta do trabalho. Eu não sei se está aí à altura dos colegas ou se eu conseguia entender exatamente o que era para fazer. Eu espero que sim. E é isso. Não se preocupa com isso não, porque assim, cada tema ele vai apresentar particularidades, né? Então é até meio difícil comparar aqui os trabalhos, né? Por exemplo, isso, digamos, né? Se você fosse, vamos botar aqui, procurar supply chain, né? Que é um conceito já muito consolidado, muito antigo, né? Claramente todo mundo que ouve o termo entende que isso é um corpo de conhecimento, que é um conceito, né? Então, você facilmente fazendo uma busca por isso, vai sair tudo ali muito redondinho, né? Quando você tem um caso de tentar descobrir ali as palavras-chave, a combinação, o que você vai fazer, é bastante complexo. Foi exatamente o desafio que você encontrou aí. Né? Então, não se preocupa com isso não, que cada tema ele vai apresentar desafios ali específicos, tá? Beleza. Espero que eu tenha atendido aí o requisito mínimo para dar sequência, mas, bom, pelo menos dando meu feedback, para mim foi bem produtivo, porque eu consegui ter uma visão e aprender coisas que eu realmente não tinha noção de como é que funcionava. Agora estou apaixonada pelo R, quero até estudar mais sobre ele. Cara, o R é fantástico, ele é muito bacana, ele te ajuda em muita coisa, né?
Então, enfim, que bom que no final das contas você gostou também. Silvio, você conversou comigo aí, né? Enfim, eu tô a par aí do teu, enfim, das repercussões aí que estavam nos últimos dias, né? Você chegou a fazer alguma coisa para hoje? Como é que você ficou aí no teu processo? Então, Pedro, eu não cheguei a fazer um slide, uma apresentação, mas eu tenho aqui o artigo, né, que eu estou trabalhando. Eu acho que eu posso abrir ele e mostrar. Ótimo. Legal. Eu coloquei os gráficos gerados no R nele também, então acho que fica fácil. Bacana, legal. Deixa eu só abrir aqui. Tranquilo. Aonde que é para apresentar? Tem um botãozinho do lado ali do sair, que é com uma setinha para cima, que é compartilhar conteúdo. Pelo menos no meu aqui é assim. É que eu estou usando do navegador, eu acho que é um pouco diferente. Aí então, cara, então nem sei, tem que procurar aí. Porque no meu é o segundo botão da direita para a esquerda, o compartilhar conteúdo no browser, enfim, dá uma procuradinha aí que eu também não sei não. Peraí, acho que encontrei aqui. Encontrou? Vê aí se apareceu. Tá indo. Show, maravilha. Apareceu certinho. Beleza, diferente do pessoal que fez a apresentação, até conversei com o Pedro, eu tive alguns problemas aqui, a gente já estava desenvolvendo um artigo, né, que a ideia é submeter para o IFLOG, e o meu tema, ele tem a ver com análise bibliométrica, né, nos métodos de apoio multicritério à decisão, que foi minha dissertação de mestrado, aplicado para a gestão no supply chain risk nas indústrias automobilísticas. Então, a primeira vez eu pesquisei junto com o Pedro, vou só descer aqui é uma introdução, falando sobre métodos, sobre o supply chain risk manager. A primeira vez que eu procurei, foi até junto com o Pedro, foram encontrados mais de 200 artigos, e estava usando só supply chain risk, e junto com um método multicritério à decisão. Então, acabei fazendo outro filtro depois e acrescentei indústria automobilística. Então, isso daí já minimizou para 54 artigos que foram encontrados. Então, aqui na análise, né, a produção anual, o primeiro artigo de 2007 e o último 2020 foram 7. Aqui, Pedro, eu não sei como que dá para tirar o print da tela com a publicação por país. Eu vou fazer isso manual. Cara, depois, por exemplo, e o que está começando a acontecer, eu não sei porque que eles fizeram isso na última atualização do pacote, eu não sei se vocês repararam, está saindo com uma marca d'água. Então, assim, cara, eu acho que isso meio que anula a maioria dos gráficos que ele gera, né? Porque, porra, a gente não vai botar num paper um gráfico com marca d'água, né? Então, o que que eu costumo fazer? Até porque tem alguns gráficos do tipo, por exemplo, aquele de publicações por ano, que eu acho ele meio ruim, porque, por exemplo, ele não tem os rótulos, né? Então, o que eu faço? Eu pego a tabela, colo no Excel e eu mesmo ploto o gráfico, entendeu? Eu acho que dá para fazer isso. Assim, nesse caso, eu fiz isso aqui na produção anual. Isso aí. Isso aí.
Aí eu acabo fazendo isso, porque alguns eu não gosto do que ele gera. Até esse do Mapa Mundi, uma época eu estava fazendo no próprio Excel, que ele gera também. Mas assim, cara, até se quiser também criar um gráfico de barra também tá valendo, entendeu? Não tem problema não. Não, então tá beleza. É que esse aqui tinha sido um que eu esqueci de salvar, né? Eu fui até pegar ele ontem. Aí acabou que saiu com essa marca d'água que você falou também. E até porque você vê, por exemplo, né? Da maneira que ele gera o gráfico, pô, beleza, né? A gente sabe que as cores ali indicam números diferentes de publicação, mas, pô, qual a diferença ali entre Canadá e Austrália, né? Então é muito mais interessante você ter o número, né? Para poder ver, fazer análise, né? Sim. Então, continuando aqui, aí eu estou fazendo aquela planilha também, dando uma revisão nos artigos, né? Eu encontrei dois que me identifiquei com o que eu pretendo fazer. Esse primeiro é o de 2018, que é um modelo HP que eles desenvolveram para não dentro da empresa automobilística, mas sim para um fornecedor de uma montadora automobilística. Uhum. Foi até o paper que teve mais citações, 163. Uhum. E teve esse segundo aqui também, com 124, que foi um ranking, que também é uma proposta que eu penso em desenvolver para a tese, para listar os riscos dos fornecedores na indústria automobilística. Legal, muito bom, cara. Aqui eu só fui colocando as imagens, mas não está formatado ainda não. Eu ainda vou tranquilo, não se preocupe. Formatar e fazer a descrição. É só para já deixar no template do Show, tranquilo. Do evento. Bom, vou parar de compartilhar aqui, mas meu tema ele tem até bastante pesquisa, né? Que a indústria automobilística é uma indústria que já vem desde do início do século XX. Então, e tem uma cadeia de fornecedores globais. A maioria das empresas negocia com fornecedores locais, nacionais e internacionais. Então, são cadeias de suprimento bem complexas. Então, acaba que já tem toda uma estrutura elaborada, mas não tem muito uma classificação. Pelo menos nas empresas em que eu trabalhei, tem todo um trabalho de risco, mas você pergunta para alguém qual é o fornecedor, o melhor fornecedor e qual é aquele que gera mais problema. Fica muito a questão do sentimento. Então, minha tese esse trabalho vai ser focar um pouco nisso. Legal. Cara, muito bom. Eu acho que, poxa, principalmente, né, com as repercussões, né, enfim, com os perrengues aí que você passou esses dias, achei legal, né, eu acho que, claro, né, aí agora até o IFLOG, eles ainda nem divulgaram as datas, né, então acredito que até lá a gente tenha tempo de fazer um artigo bacana, né, publicável, e que, bom, aí com um pouquinho de sorte, né, torcer para ir para o Fast Track, né. Legal, cara, que bom que, poxa, você se esforçou aí, botou os resultados bacanas que você já conseguiu até agora, legal mesmo. Pessoal, então a gente está caminhando para o finalzinho, né? Eu queria fazer um apanhado geral dos trabalhos e depois ouvir um apanhado geral de vocês também, né? A gente faz aquela rodada para cada um dar um comentário final. Eu queria dizer que eu fiquei bem feliz com o resultado, tá? Eu acho que até, em algum grau, foi até acima do que eu estava esperando. Eu acho que, assim, eu fiquei muito feliz de ver mais do que, enfim, né, os resultados propriamente dito do que vocês fizeram. Assim, me chamou muita atenção na hora que vocês estavam apresentando que o processo de pensamento de pesquisador que eu vi que vocês adquiriram ao longo do exercício, tá? Que na verdade era o meu principal objetivo, né? Com coisas encadeadas, e vocês identificando coisas que eram mais relevantes dentro do que vocês estavam estudando, outras menos, né?
resultados bacanas já em alguns casos, em que dá para explorar para a gente já transformar em artigo, né? Então, assim, eu fiquei realmente bem feliz com o resultado, com o que vocês apresentaram, né? Muitas possibilidades bacanas de pesquisa, eu acho que apareceram dentro desse exercício, né? Então, assim, eu fiquei bastante feliz, eu tenho consciência que não era um exercício trivial, né? E principalmente com coisas que vocês não estão habituados a fazer, né? E o objetivo era justamente esse também, né? Ser uma coisa que, de certa forma, fosse um certo choque, mas que eu acho que vocês realmente, como pesquisadores, ganharam um nível ali muito bacana de análise, de ferramental, de diagnóstico, né? Então, eu acho que vocês abraçaram mesmo ali os problemas, se debruçaram sobre a pesquisa, tá? Então, assim, a percepção que eu tive de tudo que vocês apresentaram foi realmente muito positiva, tá? Eu acho que mais do que cumpriu aí o que eu estava pensando com esse exercício, né? Fiquei bem feliz, então, assim, esse certamente é um exercício que eu vou manter para os próximos períodos, porque eu achei que foi muito útil e eu consegui de vocês exatamente o que eu queria, assim, né? E até mais. Eu fiquei realmente bastante feliz. E vamos ver, né? Como eu falei, disciplina nova, muita coisa que vai ser tentativa e erro. Eu agradeço a colaboração de vocês, porque se vocês, quer dizer, não tivessem tentado, é claro que tem a motivação da nota, né? Mas, assim, ao mesmo tempo também, pô, se ninguém faz, se ninguém tem condição de fazer, eu também não ia ser maluco de, não, então tá todo mundo sem nota, a disciplina acabou, tá todo mundo reprovado, é evidente que o objetivo aqui não é esse, né? É eu também motivar o desenvolvimento de vocês, de ganho de conhecimento de vocês, né? Então, assim, eu queria agradecer também o empenho que vocês tiveram enfim, de comprar a tarefa também, né? Porque mais ou menos, eu sempre pego um pouco a analogia com as coisas do mundo, assim, né? Um pouco a analogia um pouco parecida com futebol também, né? Você contrata um técnico, mas, cara, a gente vê, quem acompanha um pouquinho vê, cara, se os jogadores não compram aquela ideia do técnico, não se dedicam, não adianta, o time não ganha de ninguém, não vai para frente, né? Então aqui é um pouquinho isso, né? Vocês são muito competentes, passaram num processo seletivo aí difícil, né? Estão dentro de uma super elite dentro do Brasil, né? Que é um país que a gente vê todos os problemas da educação que tem. Então, quer dizer, vocês têm o privilégio, de certa forma, de estar fazendo um mestrado, fazendo um doutorado. Então, quer dizer, é um nível muito de elite dentro da educação brasileira, né? Então, aqui também a gente vai construindo junto a disciplina, né? Então, vocês compraram barulho, caíram dentro aí da pesquisa, e isso, particularmente, eu fiquei muito feliz, e eu vi que nesse exercício eu também, de certa forma, enfim, eu estava me avaliando também, né? E pelo nível de trabalho que vocês apresentaram, eu entendo que é um exercício que foi útil, foi relevante, e é algo que eu vou replicar nos outros períodos, né? Então, achei realmente muito bacana. Queria ouvir um pouquinho de vocês, eu vou chamando aqui na ordem também, para vocês fazerem um apanhado geral e a gente fechar a aula de hoje. Amanda, dá também teu diagnóstico final, pode falar um pouquinho da apresentação dos colegas também, se você quiser, da sua, pode fazer um comparativo, fica à vontade, tá? Tá. Meu comparativo é que eu achei a apresentação dos colegas muito melhor que a minha. Não sei se... Enfim. Eu não achei não, eu acho que, enfim, é porque as ênfases são diferentes também, né? Mas são temas diferentes, né? Fica à vontade. Mas eu acho que me abriu muito a mente fazer a revisão sistemática, porque enfim, os artigos que eu estava lendo, no caso, eu vi que eles realmente juntavam os artigos muito bons, assim, bibliometria e revisão sistemática. Então, eu acho que isso falta incluir no meu. E, além disso, eu li muitos artigos legais também, assim, a gente passa o olho e a gente não tem muita noção, mas... E meu gato aqui brigando com o meu cachorro.
Tô muito em em casa, Danilo. Mas, enfim, eu acho que agora eu vou fazer um artigo bem mais completo para finalizar o mestrado, né? Acho que faltava isso, porque, enfim, quando a gente entra muito perdida, né? A gente vai pegando as coisas, assim, fazendo essas matérias. Tudo bem que tem matéria que eu fiz que não serviu para nada, mas teve matérias que eu fiz que eu até entreguei a faz, senão ia ser aquele caso de editar o vídeo, né? Mas ótimo. Mas, assim, enfim, acho muito focado falando mais de sustentabilidade mesmo. A matéria que eu estou fazendo também de sustentabilidade, ela passou uma planilha. Eu acho que também vai ajudar muito na revisão sistemática. Enfim, acho que ela também quer que faça um pouco disso. Então, acho que vai dar para complementar bastante. Sobre a bibliometria, eu vou ter que mudar ela, só que eu acho que eu vou ter que mudar só detalhes, assim, a base eu posso pegar do que eu já fiz, porque eu já fiz muita coisa da bibliometria já, né? Aí depois eu só vou querer ver o código de novo onde tá. Mas assim, basicamente isso, eu adorei a apresentação dos colegas, acho muito, muito diferente os temas dele, acho muito importante as pesquisas. É isso. Legal, Amanda, muito bom. Pessoal, de novo, dessa vez eu esqueci de fazer aquela lembrança, né? Enfim, tomem cuidado com comentários polêmicos que eventualmente vocês queiram que tire, né? É evidente, se vocês pensarem de alguma coisa que se arrependeram de falar, falem comigo, que depois, se for o caso, dá para editar, dá para não subir o vídeo, mas o da Amanda acho que não teve nenhum problema também, que pode ser qualquer disciplina, inclusive a minha passada, né? Então a gente deixa assim mesmo e tá tranquilo, tá? Sem dar o nome aos santos, tá maravilhoso, né? E na pior das hipóteses fica sendo a minha mesmo, eu deito aí nessa granada. Vamos seguindo aqui. Leandro, vai lá, suas considerações. Acho que até na apresentação eu já dei um pouco do spoiler assim das minhas considerações, que é muito mais nessa questão do ferramental, né, Pedro? Eu achei bem interessante isso, porque a gente tem um volume muito grande, né, tanto de informação quanto de atribuições, então, assim, jornada dupla, né, e tal. E aí, quando você apresenta um ferramental desse, que vai sistematizando, né, a gente vai sendo mais assertivo na pesquisa, está sistematizado, a gente vai ganhando horas valiosas assim, do nosso dia, entendeu? Então, às vezes, coisas que a gente passaria 2 semanas, às vezes em 2 dias, se a gente se concentrar ali bem, então a gente consegue matar aquilo. E aí, quando o ferramental está bem compartilhado, está bem já na veia já de cada um da gente, é até mais fácil, até para trabalhar em equipe também, né? Quando um pode pegar um segmento da pesquisa, o outro pode pegar o outro. Então, é isso que eu teria a dizer sobre a estruturação que você fez aí da aula. Que não é uma estruturação da aula, né? É uma estruturação na nossa vida de pesquisador, né? Daqui para frente, pelo menos. Poxa, cara, olha como eu fiquei feliz de ouvir isso, porque assim, enfim, é exatamente como eu entendo o meu papel aqui com relação a vocês, né? É claro, né, em virtude da trajetória, né, de ter mais tempo de trajetória nisso, acaba que eu tenho um pouco mais de experiência, né? Então, o meu objetivo justamente é esse, né? Que eu use a minha experiência para que vocês, se possível, não cometam os erros que eu cometi, né? Não bata a cabeça no que eu bati, né? Quer dizer, vocês vão bater cabeça em outros pontos, né? A pesquisa não tem jeito, né? Acho que, por definição, ela vai ter uma bateção de cabeça, né? Mas, assim, que não seja em pontos que, enfim, para mim já são pontos pacíficos, né? Então, se eu conseguir justamente adiantar vocês nesse sentido, né? Eu entendo que vocês vão investir o tempo de vocês em outras coisas, né? Em pensando a pesquisa, né? Descobrindo como usar a ferramenta, qual é a melhor ferramenta, né? Então, bacana, cara, esse feedback para mim foi bastante importante, legal.
Rafael, vai lá, suas considerações. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que eu achei o tema dos colegas muito relevante, todos os temas, né? O tema da Amanda, que fala sobre sustentabilidade, uma coisa que está totalmente em voga, está totalmente em evidência, né? Com as questões aí dos acordos de Paris e tal. A questão do Omnichannel, do Leandro, que antes da pandemia já estava falando muito disso agora, então explodiu. Muito interessante. A questão do trabalho da Roberta é uma coisa bem específica, né? E até tem pouco trabalho falando sobre isso, então é uma boa... Às vezes isso é um bom ponto de partida, né? Para você, tem pouco trabalho, é aquilo que você sempre diz, né? Venda o seu peixe, você vai vender dizendo que tem pouco trabalho falando nessa área, né? Então, o trabalho da Roberta nesse sentido. O trabalho do Silvio também, ele dando a continuidade no trabalho dele de mestrado, né? Super bacana. E, assim, sobre as ferramentas, né, cara? Eu já tinha tido um contato com R na minha graduação, né? Por sua culpa. Novamente eu estou tendo que enfrentar o RI, mas, cara, eu falo enfrentar, assim, é aprendizado puro. Essa questão aí do Twitter foi, abriu é como se eu tivesse aberto uma mina de ouro. Porque, assim, às vezes tem alguns temas que que não são muito comuns, as pessoas não tweetam tanto, e aí não vai aparecer muita coisa. Agora, temas mais atuais, assim, sei lá, de artistas, de esportes, de empresas, de Apple, Coca-Cola, coisas que estão mais na boca do povo, cara, tem muita informação, muito ouro aí para ser tirado do Twitter. Então, mais uma vez, foi um grande aprendizado, eu vou usar com certeza isso na minha dissertação. Eu não vou poder fazer minha dissertação nesse tema, né, porque o meu orientador acha melhor que eu faça algo em relação ao meu trabalho lá na universidade. Mas, assim, se eu puder fazer um artigo sobre isso, até com você mesmo, sobre esse tema, eu super estou a fim de fazer para publicar alguma coisa. E porque eu gostei. Quando eu estudei sobre isso na minha graduação, no meu TCC, eu curti o assunto. Então, quem sabe para o mestrado eu venho aí nessa onda. Mas bacana pra caramba. Gostei de fazer o trabalho. Trabalhoso, mas aprendi bastante. Legal, cara, que bom ouvir também. Cara, eu tô totalmente à disposição aí para colaborar. E assim, cara, eu acho que faz bastante sentido. Eu acho que o que o seu orientador falou é muito bacana. Porque é aquilo, cara, se tiver relação com o seu trabalho, você ganha escala, né? Você faz uma coisa que está ali no seu dia a dia. Então, acho que foi uma dica bem valiosa. E você repara que, por exemplo, esse ferramental, ele é genérico, né? Como você mesmo falou, né? Vê a quantidade de linhas de pesquisa diferentes, né? Claro, né? Tudo aqui sob o mesmo guarda-chuva de riscos em supply chain, né? Mas, assim, ainda fora desse guarda-chuva, funciona muito bem também, né? Então, a minha intenção é usar essa mineração de tweets na minha dissertação. Vou buscar tweets de alunos, de professores, entendeu? Com certeza eu vou usar, fazer essas nuvens de palavras. Foi ótimo. Pô, que bacana, cara, que bom. Tomara que te ajude aí a publicar bons artigos, qualquer coisa conta comigo, tá? Maravilha. Roberta, vai lá. Oi, Pedro. Assim, eu acho que eu já te dei vários feedbacks, eu te dou muito feedback no particular, né? Então, a gente já conversa um bocado. E, cara, concordando, assim, 100% com tudo que a Amanda já falou, o Leandro, o Rafael, assim, a gente aprende muito com outros temas, a gente vê que existem outros mundos, né, que podem ser explorados. É bem interessante esse tema do Rafael, por exemplo, eu nem fazia ideia de algumas coisas, assim, a gente acaba abrindo a mente, então, bem legal, né?
E, assim, até a forma de apresentar, você vê que cada um tem um jeito de apresentar diferente, cada um pensa a apresentação de uma forma diferente, assim, diferente, né? Como o Leandro apresentou de um jeito, as ferramentas que ele usou, a Amanda, eu, enfim. E como que a gente consegue aprender um pouco com as pessoas, pegar o que a gente acha de melhor em cada um, a forma de explicar o tema, enfim. É muito interessante. As ferramentas, né? Para mim, por exemplo, eu estou me desafiando a cada dia, porque são coisas que eu não venho dessa prática. Eu sou uma pessoa literalmente prática, porque eu venho de chão de fábrica, né? Eu tenho outras experiências, assim, então eu acabo... não houve oportunidade de aprender a questão ferramental. E agora eu estou tendo oportunidade, né, com o mestrado, de ter contato, de aprender, de me interessar e ver o quanto isso pode ser benéfico para mim, né, enquanto profissional e enquanto pesquisador, que foi o que o Leandro falou, acaba facilitando a pessoa. Talvez, se eu tivesse que ler esses 27 artigos, eu nem imaginaria lá atrás, antes de começar o mestrado, que existia alguma coisa chamada uma leitura sistemática. Eu não sabia desse método, né? Então, assim, muito bom isso, assim, agradecer por essa coisa de dividir o conhecimento, né? Porque também não vale de nada a gente ter o conhecimento e não compartilhar. Eu parto dessa premissa, é uma coisa que eu carrego na minha vida e, assim, fico feliz de encontrar pessoas no caminho assim. Então, assim, só agradecer. Eu acho que se você for usar isso nos próximos períodos aí, né, trimestres que você for dar essa disciplina, né, você já pode até contar as nossas experiências, dizer que a gente sofreu, que doeu, mas que é possível, dá para fazer, entendeu? Que a gente encontra dificuldade. Eu tive problemas aí, fiquei sem computador pessoal e da empresa, né? Então, assim, foi difícil, eu tive que... E é muita coisa do engenheiro, né? Você encontrar soluções, né, para as adversidades que vão surgindo. E a gente acaba se desenvolvendo dessa forma e deu tudo certo. Então, assim, só agradecer. Eu tenho aprendido muito aqui com as disciplinas. É claro, como a Amanda disse, tem uma ou outra que a gente faz para cumprir aquela tabela e tudo mais. E outras que a gente vai usar. Já me dá taquicardia aqui, cuidado. Não, assim, falando genericamente, né? Igual na graduação, tem coisa que a gente não usa e que a gente faz lá para cumprir aquele requisito. Agora tem outras coisas que a gente vai usar e vai usar muito e que a gente vai até ensinar para outras pessoas. Essa questão do Twitter, por exemplo, eu compartilhei isso com a minha irmã e ela achou, caramba, que interessante. Ela falou, pô, mas o Twitter, as pessoas usam o Twitter ainda? Eu falei, usam e usam muito. Aí, assim, ela, poxa, que interessante, mostrei o R, ela também não trabalhava com R, ela usa algumas coisas de linguagem de programação, mas não tinha trabalhado com R. Então, assim, você acaba, logo que você aprende uma coisa, você já pode, sabe, poxa, aprendi isso aqui, olha que legal. Então, assim, muito bom. Para mim, está sendo muito rico. Então, é só agradecer mesmo. Ah, legal. Que bom, Roberta. E no início da sua fala, você falou uma coisa muito interessante, né? É por isso até que eu não quis engessar muito o que vocês fossem apresentar, né? Porque eu acho muito importante justamente isso que vocês fizeram. Cada um deu a sua ênfase, né? Alguns já detectaram certas ferramentas ali que para o tema de pesquisa não ia servir muito, né? Então, quer dizer, essa consciência crítica até do ferramental que eu estou apresentando, do que vocês vão aproveitar, do que vocês vão se aprofundar mais, né? Isso é muito importante também para o pesquisador ter. Como ele vai abordar aquele tema que ele tá pesquisando, né? Então, eu fiquei muito feliz também com a diversidade do que vocês apresentaram, né? De terem dado focos diferentes, de já terem conseguido fazer esse diagnóstico durante a apresentação, né? Eu realmente fiquei bem feliz, achei bem bacana. Legal, Roberta, brigadão. Silvio, comentários finais. Roberta, queria falar mais alguma coisa, não? Não, é isso aí, só agradecer, excelente. Beleza. Silvio, então, maravilha. Vamos fechar aí com as suas considerações. Só acrescentando o que os colegas disseram, realmente o R é uma maravilha, né? Porque dá para fazer pesquisa e publicações dos mais diversos temas.
A gente tem um exemplo aqui mesmo, cada um tá seguindo por uma linha, mas basicamente todo mundo seguindo a mesma metodologia e usando a mesma ferramenta. Eu apanhei um pouquinho no começo para aprender a usar, mas depois que você pega também fica tranquilo, já vai no automático. E eu não tinha base também. No meu mestrado eu passei batido. Eu não tinha visto nenhuma revisão sistemática até conversar com você antes. Então são duas coisas que mudaram minha vida. Uma no mestrado foi o Mendeley, que dá para referenciar tudo, né? E agora o R. Então acredito que dá para fazer... Vai ser o pontapé inicial para a tese e também para publicações, que é o nosso objetivo, né? Mas eu agradeço aí a oportunidade. Você já tinha me ensinado um pouco, mas esse trabalho, mesmo eu fazendo um pouco na correria aqui, melhorou, fez com que eu treinasse mais e acredito que vamos ter um material bom, Pedro. Pessoal também, o trabalho tá legal. E vamos ver mais pesquisa aí. Também me interessei pelo tema de várias pessoas aí, não lembro quem especificamente, mas os temas são bem interessantes e no futuro talvez dê até para seguir por essa linha também, fazer alguma pesquisa em parceria com os colegas aí. Sem dúvida, como eu sempre digo, né, as parcerias entre vocês, eu acho, eu particularmente, eu vejo com muito bons olhos, né, é uma coisa que eu gosto de estimular, né, eu acho que se vocês forem vendo entre vocês sinergia, possibilidade de colaboração, eu acho fantástico, até porque a pesquisa, gente, ela é feita em rede, né, é muito difícil alguém concentrar todas as expertises que precisa para uma pesquisa de alto nível, né? Então, trabalhando em rede é muito importante, porque um vai ter uma certa skill, o outro vai ter outra, né? E um revisa o trabalho do outro, que todo mundo precisa de uma revisão, né? Do seu trabalho. Dificilmente alguém escreve uma coisa do início ao fim, né? E você tendo uma opinião de um outro acadêmico, de um outro colega, né? Para revisar o seu texto, fazer uma crítica, fazer uma contribuição, é sempre uma coisa muito bem-vinda, né? Então, as parcerias entre vocês eu vejo com muito bons olhos, tá? E Silvio, no R, inclusive, provavelmente deve ter muita coisa de multicritério também, né? Que a gente pode, num outro momento, né? Quando a gente tiver mais nessa parte da tua pesquisa, explorar, né? Ver o que tem. Você provavelmente conhece outras ferramentas também, né? Então, é mais uma coisa que a gente tem aí que pode... Eu cheguei a fazer um teste, coloquei como string só multicritério, sem colocar outras coisas, deu mais de 1000 artigos, então tem muita coisa mesmo. Sim, maravilha. Queridos, então foi isso, maravilha, fechamos aqui, tá? Boa noite para todo mundo, vou parar a gravação e semana que vem estamos aí de volta, tá? Falou aí para todo mundo. Tchau, tchau. Beleza, boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Valeu.